Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Amor. Primeiramente, gostaria de avisá-los que as sacolinhas de Natal das crianças da Casa de Lucas já estão disponíveis no Alecrim. Nós temos algumas fichas. Quem estiver interessado em ajudar, por favor, pode comparecer ao Alecrim ao final da palestra, que as fichinhas estão lá aguardando vocês, tá bom? Então, neste instante, vamos fechando os nossos olhos, fazendo uma respiração profunda, serenando os nossos corações e sentindo a presença do nosso mentor individual, esse amigo querido de todas as horas, que nos abraça neste instante, e nós agradecemos pelo seu amparo, pela sua proteção, pelas orientações seguras. Obrigada, querido anjo protetor. E vamos então saudando as equipes de segurança e proteção da nossa casa, que já prepararam este ambiente para nos receber com tanto amor. Saudamos Joana de Ângeli, nossa mentora querida, juntamente com a irmã Rosário e as freirinhas do campanário, que nos recebem de braços abertos, felizes com a nossa presença nesta tarde. E vamos sentindo a presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Ela nos envolve com seu manto azul de amor, e seu amor de mãe toca os nossos corações, ampliando ainda mais a amorosidade deste ambiente. Maria chega bem juntinho de cada um de nós e diz: filha querida, filho querido, tudo passa e isso também vai passar. E Maria nos leva até a presença de Jesus, esse mestre querido a quem servimos com tanto amor. Obrigada, Jesus, pelos seus exemplos, pelos seus ensinos, pelo sacrifício do madeiro pesado. E Jesus segura firme nas nossas mãos, olha no fundo dos nossos olhos e diz: confia, eu estarei sempre contigo. E Jesus, segurando firme nas nossas mãos, nos leva até a presença de Deus, nosso Pai Celeste, força criadora do universo, esse Pai de amor e misericórdia, a quem devemos tudo que somos, tudo que temos e a oportunidade desta encarnação bendita. A este Pai de amor louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E neste instante, convido a equipe de passistas para o tratamento desta tarde. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos que fechem seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem com as equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam neste momento a captação das energias para o passe PL e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração,
serenando a mente e promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionadas aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamentos de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes desse passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligação que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos e a amarela no frontal para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção de cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançar o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas que serão projetadas envolvendo todas as crianças, em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Que assim seja. Muito obrigado. E nesta tarde especial, recebemos uma grande amiga, valorosa servidora de Jesus, do Grupo Assistencial Irmão Romano, Maria Luísa Manfrim. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, que Ele seja sempre a nossa inspiração. Agradeço o convite, agradeço a presença de vocês que escolheram estar aqui num sábado à tarde no meio de um feriado. E que juntos possamos aprender e refletir um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. O homem estava atrasado, procurando a chave do carro. A sua esposa já tinha saído para levar as crianças à escola e a campainha toca. E ele, levemente irritado, abre a porta com aquela pressa, aquela agitação e fala: "Pois não". E na porta aparece um ser muito estranho, ao mesmo tempo bonito, mas feio, alto, baixo, andrógeno, meio esquisito.
E ele faz um sinal com o dedo indicador, dobrando o dedo indicador e falando assim: vim buscar você. Na hora, o homem percebe que era o anjo da morte que ali estava na sua porta. E se assustou, porque ele sabia que não tinha muito o que fazer. Mas, mesmo agitado, preocupado, perturbado, ele tenta argumentar. Mas como? Veio me buscar agora, assim, do nada? Nem um prazo decente, nem um aviso antes? E aquele anjo sorriu, um sorriso meio perverso e bondoso ao mesmo tempo, e fala: nossa, por que ninguém tem a originalidade de me receber com simpatia aqui na Terra? Tudo bem que você tem só 40 anos, mas até os mais idosos se recusam a me receber bem. E ele ficou meio assim amedrontado, mas ele falou: não, vou tentar argumentar, né? Ficou nervoso, colocou a mão no bolso, finalmente encontrou a chave que estava dentro do seu paletó. E ele falou assim: mas você podia me dar uma chance, né? Pelo menos mais uma chance, a gente podia conversar. E o anjo sorriu e falou assim: nossa, pensou com ele, né? Esse grandalhão aí está mesmo amedrontado. E num ímpeto de compaixão, ele falou: tudo bem, eu vou te dar uma chance. Mas você vai ter que me dar 3 boas razões para que eu não te leve agora comigo. O homem, acostumado a negociar, né, um grande negociante, ele falou: isso aí vai ser sopa, né? E quando ele começou a falar, a querer falar das suas intenções, 3 razões, eram poucas, ele tinha uma ladainha de razões, o anjo levantou o dedo imperioso e falou: calma lá, eu falei 3 boas razões. Não adianta você me falar que os seus negócios não estão organizados, que a sua família não tem segurança financeira, que a sua mulher não sabe nem assinar um cheque, que os seus filhos não estão prontos para a realidade da vida. Eu quero saber de você, só de você. Quais são os motivos, por que eu deveria deixar você viver, deixar você aqui na Terra um pouco mais? Isso, logicamente, não é um conto espírita, é uma passagem do livro Perdas e Ganhos, da Lia Luft, mas eu achei interessante para a gente refletir sobre o tempo, sobre valores, né? Ainda mais nessa época em que nós nos assustamos com muitas perdas, né? Pessoas que nós vimos a semana passada e, de repente, nós recebemos um aviso de que já não estão mais entre nós, mas também refletirmos sobre o que valemos por nós mesmos, sem as circunstâncias exteriores, né? Para nós mesmos e por nós mesmos. A importância de termos valores. E eu lembrei, lendo esse conto, de um fato ocorrido alguns anos atrás. Eu estava na praia, em Santos, e no final da tarde, no veraneio, as pessoas descem, né? Põem a cadeirinha ali na calçada, ficam ali tomando, vendo o movimento, saindo do abafamento dos apartamentos. E eu estava aguardando para atravessar a rua e tinham 2 senhores conversando. Aí um virou para o outro, enquanto eu estava esperando para atravessar o farol: nossa, você sabe que quando eu olho para a minha vida, eu olho para trás, eu vejo que eu fiz tudo errado. E eu fiquei, né, com aquilo na cabeça, foi motivo de reflexão. Falei: nossa, né, para uma pessoa chegar no fim da vida e olhar para trás e achar que fez tudo errado, é porque deve ter investido muito pouco nas coisas que são eternas e muito pouco nas coisas efêmeras, né? E fiquei pensando nisso, me veio até a cabeça um livro muito bonito de uma médica que talvez vocês já tenham ouvido falar, Ana Cláudia Quintana, que ela trabalha com cuidados paliativos, e ela trabalha com pacientes que ficam no máximo 15, 20 dias sob seus cuidados, né? E ela escreveu 2 livros muito bonitos: A Morte é um Dia que Merece Ser Vivido, e o outro são, acho que, Lindas Histórias de Morrer, que ela conta casos que a gente se emociona e a gente pensa, nos faz pensar. Então ela fala que a morte é um caminho que, quando você chega no momento da morte, é um muro. É um muro que é muito alto para você pular e não tem condições de você dar o retorno.
Então, nesse muro só existe uma coisa que é um espelho para você se olhar, e a sua única opção é voltar e olhar para trás o caminho que você percorreu até lá. Que se for um caminho que teve mais bênçãos, você vai ter gratidão, e que, de preferência, com o mínimo de remorsos possíveis, né? Então, quando a gente começa a pensar sobre o tempo, a gente vê o quanto a gente procrastina, quanto a gente adia as coisas. A gente sempre acha que tem tempo para as outras coisas, mas as coisas do espírito vão sempre ficando de lado. Não é necessário sermos versados em psicologia para entendermos que o que move o ser humano é a sua ideia principal, aquilo que ele prioriza, né? Então, uma pessoa que prioriza as coisas na matéria, tudo que ela vai fazer vai seguir a sua conduta, seus pensamentos, os seus hábitos vão sempre nessa direção, né? Aí também nasce até o fanatismo, porque eu até brinco que falo que quem acha que só tem um martelo na mão, acha que tudo tem cara de prego, né? Então, o fanatismo pode ser tanto na religião, como na dieta, no exercício, no trabalho. E Jesus, já sabendo disso, ele já nos orientava, né? Que a gente buscasse primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto nos seria dado por acréscimo. Raros de nós buscamos pautar as nossas vidas pelos ideais espirituais. O que nós gostamos mesmo, nós pretendemos é o reino dos homens mesmos, o reino da terra. Então, não existem esforços que a gente não faça para enriquecer, para trocar de carro, para trocar de casa, para ter um título. Muitas vezes uma pessoa, por conta do trabalho, trabalha 16, 17 horas por dia, faz pós-graduação, faz doutorado, faz MBA, e quando você fala, olha, você precisa de oração, você precisa fazer o evangelho no lar todos os dias, a pessoa fala que não tem tempo. Não é que não tem tempo, isso não é prioridade na vida dela. Obviamente que a gente deve entender o evangelho e essa orientação de Jesus, não no sentido que a gente tenha que ter uma vida dentro da religião, rezando o tempo inteiro, joelho no chão, não é isso. O que Jesus pede de nós é que nós tenhamos sempre um intuito, uma motivação superior em qualquer célula da vida que nós vivemos, né? Seja na família, no trabalho, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades. Em todos os lugares nós somos servos de Deus. Nós recebemos alguns talentos e esses talentos, eles devem ser multiplicados. Então, quando você é uma pessoa muito inteligente, a sua inteligência é a serviço do próximo. Então, quando você está usando para fazer disseminar o que você conhece, você está trabalhando para Deus. Assim mesmo é um médico, um profissional da saúde, enfim, tudo, um professor. Então, muitas vezes, a gente, diante do Evangelho, como nos diz Emmanuel, nós temos muita dificuldade de equilibrar a bússola do nosso coração. Por quê? A gente vai em busca das coisas do Espírito. A gente chega num centro espírita, num templo, numa igreja, em busca da paz espiritual. A gente chega em busca da solução dos nossos dilemas, dos grandes problemas da nossa vida. Mas, na verdade, primeiramente o que nos motiva são os nossos dilemas materiais. Muitas vezes, o que nos leva à casa espírita, primeiramente, é o dilema material. Para só depois a gente entender que tudo começa no espírito. Então, nós não queremos ser seguidores do Mestre, não queremos ser discípulos, nós queremos ser preferidos de Deus. E aí, a gente quer barganhar com Deus, da mesma forma que a gente viu na história, que a gente ilustrou o começo. Só que com Deus não tem barganha, né? Ele nos empresta os seus recursos na esperança de que nós, durante a nossa vida, nós multipliquemos esses talentos. Durante a pandemia, eu acho que muita gente, assim como eu, chegou uma hora que cansou de ver, logo no começo, cansou de ver jornal, telejornal, né? Aquelas notícias que deixavam a gente bem para baixo.
E eu já tinha esse hábito, mas aumentei mais ainda, de escutar palestras, né? Conheci muitos oradores que talvez não teria conhecido, né? Seminários em outras áreas do país. E conheci um palestrante que, se vocês já, muitos talvez conheçam, se não conheçam, fica a dica de acompanharem, pela sua seriedade, pelo seu conhecimento da doutrina, pelo seu bom senso, né? Um confrade de Rondônia chamado Jorge Elahá Canto. E ele tem uma história bastante interessante, porque ele é judeu, filho de, né? Então, ventre judeu, então ele é considerado judeu. O pai brasileiro, mas cristão, conhecedor de religião e da história das religiões, e ele é casado com uma muçulmana xiita. Mas só o espiritismo conseguiu juntar um judeu e uma muçulmana, e eles são trabalhadores espíritas bastante atuantes, né? E ele realmente é muito bom escutá-lo, porque ele enriquece muito com o conhecimento de hebraico, das tradições judaicas, né? Então ele dá um colorido especial também para a gente entender muita coisa do Evangelho. E ele conta, numa das suas palestras, que os rabinos utilizam uma parábola para falar sobre o tempo, que um jovem que gostava de explorar lugares assim, punha a mochila nas costas, né? Nas suas andanças, ele encontrou um vilarejo num vale que era uma comunidade de judeus. E ele, caminhando pela cidade, quando ele se dá por conta, ele está dentro do cemitério da cidade. Tinha um senhor cuidando do cemitério e ele começou a olhar as lápides, né, passar pelas lápides. E aí parava na frente e falava assim: fulano de tal, viveu 5 anos, 4 meses e 3 dias. Nossa, morreu jovem. Foi para outra lápide. Ciclano de tal, viveu 2 anos, 10 meses e 3 dias. Nossa, outra criança. E assim ele foi. Eram tudo assim, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ele falou: nossa, um cemitério só de criança, numa cidade tão pequena. E, curioso, ele foi até o cuidador ali do cemitério e falou assim: meu senhor, onde vocês enterram os anciões daqui da comunidade? Porque aqui só tem criança. Ele imagina que esse cemitério, todos os que nascem e morrem na cidade são enterrados aqui. Ele falou: não, mas olha aqui, ó, 2 anos, 3 anos, começou a mostrar. Ele falou: ah, não, meu filho, aqui é um costume que a gente tem aqui na aldeia, que todos os habitantes têm uma caderneta. E, no final do dia, a gente passa em revista as 24 horas no dia. Se naquelas 24 horas a gente não aproveitou o nosso tempo, se a gente não fez o bem ou fez o mal deliberadamente, ou não usou todas as oportunidades de fazer o bem, a gente não conta como um dia vivido. A gente só marca que o dia foi vivido quando às 24 horas do dia nós nos dedicamos a fazer todo o bem possível. Quando a pessoa morre, a caderneta vem junto. E aí a gente faz a contabilidade dos dias. É por isso que tem esse número na lápide. Então, tem a semelhança, apesar de ser uma parábola judaica, tem uma semelhança, né, com o que o Espiritismo também nos pede para fazer uma revisão, né, do nosso dia. E eles usam para justificar um versículo da Gênesis sobre a morte do patriarca Abraão, que fala que Abraão viveu 175 anos, e que esses foram todos os dias e anos de Abraão, como a dizer que Abraão aproveitou todos os seus anos na prática da caridade e do bem. E Allan Kardec não poderia deixar passar despercebido, né, essa questão do tempo perdido, do tempo bem trabalhado no bem, e nós encontramos na sua obra O Céu e o Inferno vários diálogos, né, de espíritos que, ao desencarnarem, nos trazem notícia. Ao todo, são 68 depoimentos feitos em reuniões mediúnicas, separado por espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos medianos, criminosos e assim por diante. E na parte onde está espíritos medianos, né, são 6 depoimentos.
E eles têm uma característica em comum, que é, eles não são infelizes, mas eles também não são felizes. E a primeira desse depoimento é de um chamado Joseph Breu, que ele desencarnou em 1840 e ele deu a sua comunicação numa reunião mediúnica para a sua neta em 1862. E ela quer saber notícias do avô, né? Meu avô, como você está? E ele fala, olha, eu sofro. Aí ela fala, mas como sofre? Pelo parecer da mensagem, ele era uma pessoa muito idônea. Ele fala, eu sofro, mas não pelos motivos que você imagina. Eu sofro por não ter aproveitado todo o meu tempo na Terra para praticar todo o bem possível. E ela é estranha, ela fala, mas meu avô, o senhor foi tão honesto aqui na Terra. Ele fala, então, minha filha, mas existe uma diferença entre ser honesto diante das leis de Deus e diante das leis, da lei dos homens. Porque diante dos homens, basta a gente seguir o Código Penal dos homens. Você não roubar, não matar, não maltratar ninguém deliberadamente, não furtar. Agora, quantos delitos passam batido na lei de Deus? Aquilo que você rouba de esperança, de alegria dos outros, às vezes em que você é grosseiro, vaidoso, orgulhoso, que você não utiliza do perdão. Então, realmente, ele estimula que todos aproveitemos o nosso tempo aqui na Terra na prática do bem, na prática desse autoconhecimento, né, para que a gente possa cada dia melhorar. Quando nós nos deparamos com os ensinos espíritas, nós recebemos uma mola propulsora de evolução espiritual. Tem gente que utiliza esse ensinamento, a reencarnação, multiplicidade de vidas, de mundo, e amolenta o espírito. Isso daí, numa outra encarnação eu cuido desse defeito, nessa eu não vou dar conta. Mas a gente não deveria fazer isso. Porque o espírito, isso aí é coisa de espírito encarnado, porque o espírito mesmo, quando ele descobre que ele pode evoluir, ele tem ânsia de felicidade. Essa coisa de querer ficar parado no tempo, ou é para um espírito que ainda dorme, que cochila, que ainda não tem noção, né? Está no tempo de ignorância. Ou Deus, né? Porque Deus não tem pressa, né? Ele sabe que uma hora a gente vai despertar e a gente vai correr atrás. Mas a gente não deveria utilizar dessa desculpa. Sabe aquele ditado, caiu na rede é peixe? Quando algum defeito, alguma imperfeição vem da nossa consciência, é sinal de que a gente precisa começar a trabalhar isso. Não vamos conseguir vencer todas as nossas imperfeições de uma hora para outra, mas podemos começar a diminuir o nosso trabalho para as próximas encarnações, né? E até porque, como nos diz o Evangelho, muito será pedido a quem muito foi dado. E aí a gente encontra a responsabilidade do conhecimento. Enquanto a gente não sabe, nós somos mais irresponsáveis, né? E não somos julgados com tanta firmeza. Mas a partir do momento que a gente sabe, nós vamos ser cobrados. Se eu vivo na minha família, dentro do cadinho das nossas experiências mais difíceis, com o conhecimento espírita, eu vou ter que ser muito mais cobrado da minha conduta, porque eu sei como eu tenho que aprender a lidar, conviver, ser tolerante, paciente, diferentemente daquele que não tem esse ensinamento. E aí, quando Jesus nos falou, a quem muito foi dado, muito será cobrado, ele não falou quem vai cobrar. Muita gente acha que vai chegar lá no céu, vai ter um assistente de São Pedro, ticando assim, isso você fez, isso você não fez, isso você fez, isso não fez. Não é assim, não. É a nossa consciência. O nosso juiz é a nossa consciência. A gente sabe o que poderia fazer melhor. O próprio Jorge Lahar conta que ele sempre ficava em dúvida, né, quando ele escutava pessoas com experiência de quase morte ou prestes a desencarnar, que falava, é um relato bastante comum, né? Antes da encarnação, antes da morte, eu revi toda a minha vida, né, muito rapidamente.
E ele falou que ele encontrou a resposta num livro psicografado por Divaldo, da Otília Gonçalves, chamado Além da Morte, em que ela fala que quando a morte, o momento da morte está chegando, o espírito tem a consciência de que é o fim. É o fim. É o fim e agora eu preciso dar conta do que eu fiz. Então, falou que vai vindo essas lembranças, essas reminiscências, e quando você aparece lá um ato de mal que você fez, falou que congela a cena, você se vê fazendo mal e vê as opções que você já poderia estar fazendo melhor naquela situação, naquela época. Que com o passar, né, desse filminho, vamos dizer assim, tem algumas coisas que vão compensando. Olha, aqui eu errei, mas lá na frente eu consertei, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Então, os nossos erros, eles podem ser contrabalanceados com as ações no bem que a gente faz. Por isso que nunca é tarde mudar, né? Tem gente que consegue se arrepender e reparar, né, as coisas, mas numa velocidade grande por conta disso. Então, aí a gente vê que é a nossa própria consciência que nos cobra. Então, se a gente já tem noção da lei da causa e efeito, se a gente sabe sobre a reencarnação, sobre a nossa responsabilidade, a gente deveria estar pensando melhor no que a gente está fazendo com o nosso tempo. No quanto a gente tem desperdiçado tempo fazendo maratona de série da Netflix, não sou contra, tá, gente? Eu só estou comentando, porque primeira vez que eu fui assistir, acho que era o The Crown, eu estava cansada uma tarde, quando eu vi, fiquei 3 horas na frente da televisão. Falei, não, isso aqui é viciante, eu tenho mais o que fazer, não dá não. Então, a gente perde tempo nas mídias, no telefone, e a gente deixa de ganhar tempo aprendendo, aplicando, se autoconhecendo, dedicando tempo para o Evangelho. Como é que alguém fala que não tem tempo para fazer o Evangelho no lar, que é 15, 20 minutos, e fica 2 horas no celular? Né? São as prioridades que a gente precisa pensar. E, gente, a gente acha que tem muito tempo, né? Outro dia, eu vou até falar, se vocês ficarem muito curiosos e quiserem ter um choque de realidade, vocês procuram no Google. Se não, nem procurem, que é um choque de realidade mesmo. Eu tinha escutado um psicólogo falando naquele TED Talk sobre procrastinação. E aí tem toda a palestra, mas ele termina a palestra dele numa projeção. E eu fui procurar, vocês procuram assim, calendário de semanas para 90 anos. Sabe papel quadriculado, com aqueles quadradinhos? Então, é dividido, então um ano tem 52 semanas, né? Então, é dividido assim, bloquinhos, quantas semanas tem um ano, né? Então, é uma folha de papel assim, 90 anos. Quando você já começa a pintar os que já passou... E você olha quantos quadradinhos tem, você fala, gente, não tem tanta semana assim, não. Não dá para ficar adiando para amanhã, não. A gente tem que tomar uma atitude. E nessa época, Jesus está precisando de nós, né? Todos nós estamos passando por dificuldades, por problemas, mas nós precisamos nos colocar à disposição pelo conhecimento que a gente tem, pela possibilidade de levar consolo, de levar uma palavra amiga aos nossos irmãos. Nós não podemos nos omitir nesse momento, né? Nós precisamos, como eu falo, ser soldados do Cristo, né? Eu sempre imagino, como a nossa casa lá é o irmão Romano, eu sempre imagino que nós estamos com uma armadura, mas como uma armadura de uma guerra espiritual, no sentido de estamos na linha de frente espiritual e precisamos dar a nossa contribuição. E eu gostaria de encerrar essa reflexão para que a gente também pudesse, durante a semana, refletir um pouquinho mais se nós estamos utilizando o nosso tempo, que possa ser contado como dia de vida, né? Como no conto do Elahá, com uma passagem de Emmanuel no seu livro Vinha de Luz, que é no capítulo 5 de Mateus, versículo 47. Que fazeis de especial? É o versículo. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados.
Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Que assim seja, com a graça de Deus. Mestre, nesta tarde tivemos uma reflexão maravilhosa sobre as oportunidades dessa jornada. Principalmente quando compreendemos que somos espíritos imortais a caminho do coração do Pai. E que a misericórdia desse Pai se renova a cada dia, trazendo-nos novas oportunidades, novas jornadas, para que possamos potencializar os nossos talentos, aprimorar as nossas virtudes, capacitar-nos na vivência do amor. Quando compreendemos essa verdade, vivenciar o amor passa a ser necessidade diária. Abrir os braços para um irmão em sofrimento passa a ser uma condição de sermos teus representantes na crosta. E quando compreendemos que a vivência do amor é um ato recíproco, nos permitimos também receber esse amparo abençoado de tantos irmãos que caminham conosco, na troca maravilhosa de experiências, de energias, de vivências. Nesse instante, Mestre, te pedimos que o teu amor chegue a todos os pontos do nosso planeta, junto àqueles que se encontram em todos os tipos de sofrimento, aliviando-os, mostrando a grandeza da luz do Pai, que dissolve as sombras e nos permite compreender a grandeza desse amor que nos aproxima cada vez mais da fonte maior do renascimento da vida. Fortaleça-nos para que a consciência de amar seja muito mais do que um desejo e se transforme em atos cotidianos, junto àqueles que caminham conosco e tantos outros que o seu amor, Mestre, fizer cruzar o nosso caminho, pois sabe que já podemos ampará-los. E por fim pedimos por nós,
para que continuemos sendo merecedores dessa misericórdia que nos envolve em todos os momentos. Que assim seja, Senhor.